Olá, amigos e irmãos, tudo bem com vocês? A paz a todos. Irei falar hoje sobre curiosidades bíblicas. Irei trazer um assunto que trata sobre o Senhor Jesus Cristo sendo o tema central em toda a Bíblia Sagrada. E para isso, vamos começar no Antigo Testamento. Em Gênesis, Jesus é a semente da mulher. Ele também é o cordeiro que foi morto no lugar de Isaque. No livro de Êxodo, Jesus é o cordeiro pascal. Em Levítico, Jesus é o sacrifício pelo pecado. Em Número, Jesus é a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué, Jesus é o capitão da nossa eterna salvação. Em Juízes, Jesus ele é o legislador. Em Ruth, ele é o parente remidor. Em 1 Samuel, Jesus é a raiz de Jessé. Em 2 Samuel, Jesus é o filho de Davi. Em 1 Reis, Jesus é o rei soberano. Em 2 Reis, Jesus é o rei eterno. Em 1 Crônicas, Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Em 2 Crônicas, Jesus é o verdadeiro rei. Em Esdras, Jesus é o restaurador de nossa vida. Em Neemias, Jesus é o reconstrutor das brechas de nossa vida. Em Esther, Jesus é a divina corte de apelação das causas perdidas. Lá em Jó, Jesus é o redentor que vive para todo sempre. Em Salmo, Jesus é o nosso pastor e poeta. Em Provérbio, Jesus é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, Jesus é o sentido da vida. Ele também é o pregador, ele também é o nosso propósito. Lá em Cantares, Jesus é o noivo amado. Ele também é o amado de nossa alma. Em Isaías, Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, Jesus é o renovo justo. Ele também é o bálsamo de Gileade. Em Lamentações, Jesus é o homem de dores. Ele também é o profeta que chora. Em Ezequiel, Jesus é o filho do homem. Ele também é o homem de 4 faces. Lá em Daniel, Jesus é o 4º homem na fornalha de fogo ardente. Ele também é o ancião de dias. Ele também é a pedra cortada sem auxílio de mãos. Lá em Oséias, Jesus é o esposo fiel, casado com a desviada. Em Joel, Jesus é a promessa do Espírito Santo. Em Amós, Jesus é o restaurador da justiça. Ele também é o prumo de Deus. Lá em Obadias, Jesus é poderoso para salvar. Em Jonas, Jesus é o missionário enviado por Deus. Em Miqueias, Jesus é o governante nascido em Belém. Ele também é o mensageiro de pés formosos. Em Naum, Jesus é o juiz justo. Ele também é o vingador dos eleitos de Deus. Lá em Abacuque, Jesus é a nossa fé e esperança. Ele também é o profeta que clama por avivamento. Lá em Sofonias, Jesus é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, Jesus é o desejado de todas as nações. Lá em Zacarias, Jesus é o rei montado no jumento. Ele também é a fonte aberta para sempre na casa de Davi. Ele também é o profeta das mãos furadas. Lá em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Agora no Novo Testamento, lá em Mateus, Jesus é o rei dos judeus. Em Marcos, Jesus é o servo perfeito. Ele também é o servo sofredor. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, Jesus é o Cristo ressuscitado e exaltado. Ele também é o que batiza com o Espírito Santo. Lá em Romanos, Jesus é a adoção, é a justificação e a santificação. Em 1 Coríntios, Jesus é aquele que distribui dons à igreja. Em 2 Coríntios, Jesus é o nosso consolo.
Em Gálatas, Jesus é aquele que nos libertou da lei. Lá em Efésios, Jesus é o cabeça da igreja. Ele também é o Cristo das inescrutáveis riquezas de Deus. Em Filipenses, Jesus é a nossa alegria. Ele também é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Jesus é a imagem de Deus invisível. Ele também é o Criador de todas as coisas. Ele também é o sustentador do universo. Ele também é o cabeça da igreja. Ele também é a plenitude da divindade encarnada. Em 1 Tessalonicenses, Jesus é o rei que há de voltar. Em 2 Tessalonicenses, Jesus é o Senhor glorioso. Em 1 Timóteo, Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, Jesus é o justo juiz dos vivos e dos mortos. Ele também é Senhor que recompensará os fiéis. Ele também é o Rei que virá outra vez. Ele também é o sustentador dos que permanecem firmes. Ele também é o exemplo de fidelidade e perseverança. Lá em Tito, Jesus é a bendita esperança. Ele também é o nosso modelo. Ele também é o fundador da igreja. Ele também é a doutrina cristã. Lá em Filemão, Jesus é o amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, Jesus é o autor e consumador de nossa fé. Ele também é o nosso intercessor junto ao trono de Deus. Em Tiago, Jesus é o Senhor da glória. Ele é o grande médico. Ele também tem poder que motiva a nossa fé. Em 1 Pedro, Jesus é o supremo pastor. Ele também é o Senhor que não retarda a sua promessa. Em 2 Pedro, Jesus é o Senhor paciente. Ele é o sumo pastor, trazendo consigo a imarcessível coroa de glória. Lá em 1 João, Jesus é o amor de Deus revelado. Ele também é nosso advogado. Em 1 João, Jesus é a verdade. Ele é o padrão de vivência. Lá em 3 João, Jesus é o caminho. Ele é a nossa vida. Jesus é o ágape. Lá em Judas, Jesus é poderoso para guardar. Ele também é aquele que há de vir com milhares e milhares com seus santos e anjos. Em Apocalipse, Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele também é a brilhante estrela da manhã. Ele também é aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele também é o noivo da igreja glorificada. Os céus estão cheios de louvores, trombetas, multidões adorando, anjos cantando, glórias e aleluia ao Cordeiro que foi morto e agora vive para todo sempre. Jesus é o Cordeiro adorado eternamente pela igreja e todos os povos e nações. Glórias a Deus. Deus abençoe a tua vida. Curta esse vídeo, compartilhe e aproveite para se inscrever no canal, para que você tenha em primeira mão as nossas atualizações e as nossas notificações. Deus abençoe.